Prazer, pessoal, eu sou a Silvia do The News, estou recebendo a Mariana e o Peter hoje para falar um pouco mais sobre gestão financeira aqui na Estônia. Prazer, pessoal, eu sou a Mariana, sou líder de produtos de gestão financeira aqui na Estônia. Prazer, pessoal, eu sou o Peter, líder de produtos também aqui na Estônia. Mariana e Peter, bem-vindos ao nosso podcast. Vocês acabaram de sair do palco e falar sobre as novidades da Estônia e parecia que o público estava se vendo em cada exemplo que vocês traziam, né? Mas, Mariana, eu quero saber como é essa gestão que a Estônia oferece para o cliente ter mais clareza do fluxo de caixa, de uma forma que até quem tem trauma ali, né, de planilha, vai se enxergar nisso, vai conseguir adquirir para o seu negócio. Perfeito. Primeiro, obrigada, Silvia, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E é muito gratificante, né, a gente poder falar sobre esse produto que resolve uma dor tão grande de PMEs no Brasil, né? E principalmente representar um time que está há muito tempo trabalhando duro, pensando nos mínimos detalhes da solução para tornar uma coisa que é complexa, né, fazer gestão financeira, traduzir isso numa experiência simples e fácil de usar no aplicativo da conta. E, Peter, você explicou como funciona esse produto para quem vende por aplicativo ou, né, por delivery, enfim. Como foi para você desenvolver esse produto para que o empreendedor possa ter mais visão das suas vendas nesses aplicativos, né, no delivery mesmo? Desenvolver esse produto foi um desafio porque é um mundo muito novo. Então, a plataforma de delivery em si, ele é um mercado que está se construindo aos poucos. Então, talvez o primeiro e principal desafio é como é que a gente entende como que aquele mercado está se desenvolvendo aos poucos e como que a gente faz com que o pequeno vai entender aquilo tudo. Perfeito. E estamos com 2 líderes de produto da Estônia aqui, mas tem muita gente que às vezes pode até estar escutando a gente que não faz ideia do que um líder de produto faz, ou aquele amigo de vocês que às vezes vocês falam, eu sou líder de produto, mas não sabe o que é, não tem familiaridade com o termo. Expliquem pra gente, com outras palavras, as mais fáceis, mais dinâmicas, o que vocês são, o que vocês fazem aqui na Estônia. Perfeito, Silvia. É bem complicado explicar o nosso trabalho mesmo. Mas acho que a forma mais direta de explicar é o nosso trabalho é resolver dor de clientes e, ao mesmo tempo, trazer novas oportunidades de gerar resultado para o negócio, né? Então, para isso, você vai precisar conversar muito com o cliente, entrevistar, usar diversas metodologias de pesquisa para conseguir entender quais são as dores que ele tem no dia a dia e dessas dores, quais são as mais relevantes. E entender como que você pode pensar numa solução para resolver essa dor que vai impactar o negócio também de forma positiva, seja aumentando engajamento, trazendo uma linha nova de receita, redução de custo, por aí vai. Acho que essa é a forma mais fácil que eu acho de explicar para todo mundo o que eu faço. Acho que se for te complementar, pegando um pouquinho do gancho, acho que olhar para o futuro também, né? Perfeito. Então, como que a gente olha para o mercado tá indo para que lado, o negócio tá indo para que lado. Então, como que a gente junta todas essas pontas? A gente faz com que uma parte do cliente vire também resultado para o negócio e o futuro do mercado como um todo, né? Bom, e vocês dois trabalham todos os dias com a parte mais sensível da vida do empreendedor, que é o dinheiro, né? O que motiva vocês a encarar esse desafio e o que mais surpreende quando vocês escutam as histórias desses clientes? Perfeito, Silvia. Eu acho que eu vejo muito propósito nesse desafio, assim. Eu acho que a gestão financeira é determinante para PMEs poderem sobreviver num país tão desafiador quanto o Brasil, né? E conseguir passar pelos ciclos econômicos que tem uma amplitude tão alta, né? Cada ano é uma história. E motiva muito a gente ouvir, assim, nossos clientes que estão usando o produto falarem coisas do tipo, consegui tomar uma decisão rápida aqui porque eu vi que o meu balanço lá nas minhas finanças estava positivo. Ou consegui melhorar minha margem olhando tanto que eu estava gastando com essa linha aqui de custos lá nas minhas finanças. Então, acho que são relatos muito legais que a gente ouve do cliente que ajuda a gente a ter certeza que a gente está no caminho certo. E além disso, acho que o perfil do nosso cliente, né, o pequeno, a gente sabe que o dia a dia dele e o perfil brasileiro em si, ele é um perfil que ele vende o café da manhã para comprar a janta. Então, fazer com que ele tenha essa gestão melhor, fazer com que ele consiga vender mais, fazer com que ele entenda mais de todo esse processo, acho que é a melhor parte do negócio. Como que a gente faz com que o Brasil continue crescendo, porque é ele que move a economia brasileira como um todo, né? Bom, então falamos sobre minhas finanças e antes eu te fiz a pergunta sobre o delivery, então sobre o Raio-X Delivery, mas explica pra gente, então explica pra quem tá escutando e que ainda não entendeu exatamente como são essas ferramentas, né? E esses produtos, enfim, e se elas nasceram de uma demanda específica do cliente ou se vocês acabaram descobrindo as necessidades em pesquisas, em dados, enfim. Ele é um produto que ele centraliza todas as entradas de dinheiro no negócio do cliente, então tudo que entra na conta. E isso facilita muito que ele faça a conciliação do recebimento das vendas que ele faz no dia a dia e também faça a gestão e organização dos gastos. E aí ele só precisa fazer os pagamentos usando a conta Stone
pagar os boletos que eles já vão estar classificados direitinhos, né? Que foi pagamento para fornecedor, para água, para luz e assim por diante. E tendo as entradas e as saídas, a gente tem o que a gente brinca que é a conta de padeiro do fluxo de caixa, né? Quanto você tinha de saldo no começo do mês, quanto que entrou, quanto que saiu, como está seu balanço. E isso ajuda muito o nosso cliente a ter mais segurança para tomar decisões de como que ele vai usar o dinheiro. Na ideação do produto, teve tanto uma parte qualitativa quanto quantitativa. Assim, a gente conversou muito com clientes, vendo o que acontecia depois da venda, depois que ele fechava o caixa da loja todos os dias. E aí entra essa parte de gestão financeira, né? De conciliação, decidir quanto que eu vou receber o dinheiro das vendas, fazer pagamentos e gerir os gastos. E isso já fez a gente entender que, pode ter uma oportunidade legal aí para a gente endereçar essas etapas da gestão financeira, mas também a gente acompanhando o uso da conta. Então, um exemplo é, a gente viu que muitos clientes baixavam o relatório do extrato para ficar somando venda de Uma por uma, justamente nessa rotina de conciliação, né? Então, isso fez a gente também ganhar mais segurança de que tinha uma oportunidade legal da gente endereçar essa dor com uma solução dentro da conta. Já o Raio-X Delivery, eu acho que a gente teve 2 vieses principais. Então, a gente teve uma dor muito grande do cliente, especificamente, mas também olhando para o mercado, para onde que o mercado estava indo, né? Então, pegando um pouco do que é o produto ali. O Raio-X Delivery, ele consolida e faz uma gestão de toda a operação de delivery do cliente. Então, quando a gente fala do Raio-X Delivery como um todo, ele consolida tanto as vendas dele em plataforma de delivery, e quando a gente fala de delivery, a gente está falando de alguns vieses ali que estão muito mais voltados para o que o cliente chama de digital hoje em dia. Então, eu tenho que fazer campanha na plataforma de venda do delivery, eu tenho que posicionar o meu restaurante numa posição melhor para que mais consumidores tenham acesso a ele, eu tenho que lidar com como que o frete vai ser feito, se a entrega vai ser feita por mim ou pela plataforma de delivery, qual que é o custo disso tudo, e pegar um cenário que faça com que essa gestão de taxas especificamente ali seja vantajosa. E agora, pegando um pouco do cliente nesse todo, a gente sabe que isso não é muito simples, especialmente para o pequeno e para o micro. Então, como que a gente transforma tudo isso, essa complexidade, e dá visibilidade para ele que muitas vezes não tem. E olhando um pouquinho pro mercado, que eu acho que é um pouco mais ali voltado para por que a gente começou a trabalhar com isso também, a gente sabe que a gente tem um mercado de delivery que ele estava muito centralizado e agora a gente tem muitos entrantes acontecendo. A gente tem N plataformas e o cliente acaba tornando isso cada vez mais complexo. A gente precisa, além de entender, centralizar isso tudo, essa gestão como um todo, e fazer com que ele até tenha uma inteligência de essa daqui está desempenhando mais do que aquela outra. Bom, então aproveitando já essa resposta para eu te perguntar, a gente sabe, né, que o delivery hoje tá gerando cada vez mais negócio para o empreendedor, né? Então, como surgiu esse insight para criar esse produto, né, essa plataforma, para que organizasse essa frente do delivery que só aumenta ano após ano? A gente foi até os clientes, então a gente entendeu um pouco melhor como que era a visibilidade, quais são os desafios dos clientes frente ao delivery, e a gente acabou entendendo que a própria plataforma do delivery não trazia tanta clareza em todos os custos, todas as taxas, todo o desempenho do cliente para ele mesmo. Perfeito. Então, a gente teve que fazer esse estudo de ir até o cliente e entender essa dor. Bom, e aí quando a gente fala de gestão financeira, de organização financeira, parece até simples quando a gente está conversando com o empreendedor, mas na prática, às vezes, para algumas pessoas pode ser mais complexo, né? Mais complicado. Como é o bastidor de desenvolver um produto como esse, para que ele pareça ao mesmo tempo técnico, mas fácil para qualquer pessoa que vai usar, para qualquer empreendedor? Acho que, no fim das contas, a gente tem esse desafio. A gente fez várias ideações, várias versões desse produto, até a gente chegar nessa versão final que fosse a mais fácil de entender. Tem desafios técnicos, sim, mas a gente tem um time aqui de produto, design e engenharia super bom, né? Que estão aqui focados nisso, né? No fim, o que importa é a gente resolver a dor do empreendedor e não mostrar que o produto foi complexo, né? Perfeito. E voltando então para o Raio-X Delivery, que eu vou fazer uma pergunta para você, Peter. Por exemplo, tá? Ele traduz dezenas de taxas, né, e números que às vezes podem parecer complexos em algo mais visual para o cliente e algo mais direto. Então, ele consegue usar com um pouco mais de facilidade. Mas qual o segredo para transformar exatamente a pergunta que eu fiz para Mariana em algo técnico, mas que também seja fácil para ele e que seja intuitivo, como eu falei? Isso nunca é fácil. Então, a gente sabe que gestão e informação, inteligência financeira no Brasil hoje é uma coisa muito complexa como um todo. Mas
acho que o grande ponto ali que vai levar ao sucesso da gente traduzir isso é a gente ter a percepção do cliente. O que você entende com esse número? O que ele te diz? É isso aqui que tá te respondendo o que exatamente a gente quer mostrar? Então, no fundo, a gente conversar e ter a maior opinião de a maior parte de gente, o que a gente chama ali de criticar, é a melhor parte para ter a melhor solução e a mais simples de todas. E quando uma ferramenta como as Minhas Finanças vai ao ar, como vocês medem o sucesso dela? Então, quando a gente fala de métricas, quando o cliente economiza tempo, quando ele diz que finalmente conseguiu entender o fluxo de caixa, quando é esse momento de conseguimos aqui? Acho que com Minhas Finanças a gente foi bem rigoroso, assim, para entender se o produto de fato ia ter sucesso. E a gente começou com um pilotinho pequeno, lançamos e fomos acompanhando o uso, engajamento, saldo em conta, etc. E a gente viu resultados super positivos, mas eu acho que o que a gente fez a gente ter segurança de falar assim, vamos fazer o rollout desse produto para a base inteira, de fato ele está resolvendo uma dor relevante, foi o Channel Score, que é uma metodologia que a gente pergunta para o cliente quão desapontado ele ficaria se esse produto deixasse de existir. E com esse produto a gente viu mais de 2/3 da base respondendo isso. Então a gente falou assim, não, de fato, esse produto tá no caminho certo, vamos fazer o rollout. E o Raio-X Delivery? O Raio-X Delivery, a gente tá indo numa linha muito parecida até. Então, a gente tá falando de gestão, então é um pouco de percepção ali do cliente. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi numa base de que entender também o quanto tempo que o cliente efetivamente gastava para ter aquela mesma informação ali, aquela mesma inteligência no dia a dia. Então, se antes ele gastava 2, 3 horas para chegar naquela conclusão, agora ele tá gastando minutos e podendo operar mais rápido. Bom, estamos chegando nas últimas perguntinhas aqui para vocês, no momento final do nosso episódio, mas acho que é importante para quem tá nos ouvindo e ainda faz tudo no lápis, no caderninho, na planilha. Qual é o primeiro passo para começar a ter uma gestão mais clara e menos caótica no negócio? Olha, uma coisa que eu aprendi os nossos clientes usando o produto é que, por mais que a gestão via planilha, caderninho, seja manual, leve tempo, seja custoso, nosso cliente confia no processo que ele tem. Não, e ele começa sempre assim, ele começa sempre assim. Então, adotar uma ferramenta nova tem uma certa barreira. Então, a minha dica é: bate a sua planilha com Minhas Finanças. Vê lá, as entradas estão batendo, as saídas estão batendo, meu fluxo de caixa está batendo. E você vai ver que os números estão certinhos, vai ver que tá tudo somadinho. Muito mais fácil de você fazer a gestão financeira. E com isso você vai ganhando confiança. E aí, com o tempo, você vai querer substituir a planilha pelo Minhas Finanças, pela Contestone. E passar a ter uma gestão muito mais rápida, muito mais ágil, com certeza. Bom, então, para encerrar, uma mensagem final de vocês para o empreendedor que quer organizar as finanças nesse fim de ano, para 2026, então olhando para o ano que a gente está chegando, o que vocês diriam? Olha, eu diria, baixa o aplicativo da Contestone, abre sua conta, começa a receber o dinheiro das suas vendas aqui na conta, faz o pagamento de boleto, Pix, funcionários, tudo na conta, que você vai ter todas as informações mastigadinhas lá no Minhas Finanças para você poder gerir bem o negócio, o fluxo de caixa, começar 2026 com as finanças no verde, né? Verde. A gente sempre fala tô preocupado em vender, e só vai pensar em como que a gente vai gerir e arrumar aquela confusão inteira depois que passou a onda. Então, quanto antes você começar a se preocupar e trabalhar para ter esse problema resolvido, vai ser melhor para você vender com mais calma e não ter todo esse tempo, esse problema a longo prazo, né? Então, comece antes. Perfeito, pessoal. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Peter, por estarem aqui com a gente. Muito obrigada a você, empreendedor, que está nos assistindo.